Graça e paz a todos. Aleluia. É uma alegria estar cultuando a Deus, exaltando o nome do Senhor, juntamente com vocês. Estamos distantes, mas também perto, no mesmo Espírito. Amém? Vamos adorar a Deus com oração. Eu convido você, a sua família, que vocês não só esteja ouvindo e assistindo a live, mas que você possa estar compartilhando também e estar vivendo esse momento tão único de cultuar a Deus na sua casa. Nunca se foi tão cultuado nos lares, né? O reino de Deus, o louvor ao Senhor, como nós temos nesses últimos dias. Mas por um propósito também do Senhor. Então te convido a orar, convido a sua família, seus filhos. Faça uma roda aí ao redor do nome de Jesus e vamos adorar. Querido Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai, porque nós te adoramos, nós te desejamos, nós queremos estar cada dia mais e mais e mais, Senhor, envolvidos ao Teu nome, glorificando o Teu nome. Oh Senhor, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, que os nossos corações estejam abertos à Tua voz nessa noite, que a nossa alma regozija o Teu nome, Senhor, neste culto, neste louvor ao Teu nome, Pai. Então esteja em cada casa, em cada coração, em cada ser, Senhor, como Deus soberano e eterno e digno de adoração. Amém? Mesmo com as dificuldades e as desilusões e as decepções, nós precisamos estar em nome e adoração ao nome do Senhor. Porque nós, como seres humanos, nós queremos fugir, queremos nos guardar, queremos estar trancado dentro de nós mesmos, dentro dos quartos. Mas o Senhor te convida nessa noite. Ele te chamou por um propósito. E Ele quer restaurar a sua ferida através do teu louvor. Através dos teus lábios cantando e adorando Ele. Ele te visita nessa noite. Você crê? Você crê que o Senhor te visita através do teu louvor? Mesmo que as feridas estejam abertas e doídas, Ele te visita nessa noite, amém? Então cante isso, cante esse louvor e diga essas palavras com o teu coração nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ore conosco. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos
deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu céus aí, aleluia. Deixa o céu descer. Cante com tua alma agora. Deixa o céu descer. Oh, oh, oh. Diga, teu é o reino. Sempre, amém. Diga, o teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Diga, simplesmente te adorar. Pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é que seja o desejo do teu coração. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Jesus. Que vontade de te adorar, que vontade de ficar aqui e te adorar. Oh, oh, oh. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Eu quero simplesmente te adorar. Oh, simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. O meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Oh, Jesus, simplesmente te adorar, te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é
está o ambiente aí na tua casa. Eu não sei quais são as dificuldades e as preocupações que muitas vezes te tiram do lugar, te tiram esse sentimento de adoração. Mas eu te convido a esquecer as coisas que estão por vir amanhã. Entronizar-se diante de Deus, adorando o nome dEle, porque Ele se faz presente aí, Ele conhece as tuas causas. O teu futuro está em suas mãos, o teu amanhã pertence a Ele. Aleluia! Então eu não sei qual o sentimento que por acaso você não está aceitando, mas Deus te faz entender nessa noite que o seu louvor e a sua adoração vai chegar ao trono dele como um cheiro suave, e a resposta virá, amém? Então cante com teu coração nesta hora, diga isso: simplesmente te adorar, nada mais, só adore a Deus. Simplesmente te adorar, os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje simplesmente te adorar. Você foi criado para adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje simplesmente te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos mais uma vez diante da palavra de Deus, da presença de Deus, em unidade cultual, em reunião, onde nós, como servos, salvos, aqueles que ciência da palavra do Evangelho, conseguem olhar para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, glorificar esse mesmo Deus excelso e poderoso, por quem e para quem são todas as coisas. A nossa gratidão a Deus por você que já chegou, está conosco hoje. Hoje é dia de ceia, apesar de a gente não poder ter se reunido. Essa semana nós corremos muito em busca de um lugar onde a gente pudesse começar as nossas reuniões, até o espaço nosso ficar pronto. Talvez e provavelmente ele fica nesse mês de novembro, então início de dezembro, se Deus quiser, a gente já vai fazer a nossa ceia junto. Mas o nosso desejo, a nossa ansiedade de estar perto dos irmãos é tão grande que nós procuramos, mas infelizmente não encontramos um espaço que pudesse nos acolher com todas as medidas de segurança, claro, nesse tempo em que estamos vivendo, para que pudéssemos realizar a ceia juntos hoje. No entanto, a gente espera mais um pouco, mas vai chegar esse momento, está muito perto e estaremos juntos, mais perto do que a gente está hoje, tá? Mas, por enquanto, a gente fica nessa mesma condição, mas buscando, como disse anteriormente, o mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar. Eu quero pensar, refletir com você hoje no texto que foi escrito por João, o evangelista, capítulo 3 da carta de João,
nós queremos ler os versículos 14 a 16. Capítulo 3, até o verso de número 16. Antes de proceder com a leitura, eu quero te convidar para orar. E nesse momento a gente vai orar por um amigo nosso, que se chama Edmilson, é mais conhecido como Aranha, né? Está enfermo, o Berg pediu oração agora há pouco, em nossa live aí, e a gente vai orar por ele agora, e por todas as pessoas que estão enfermas. Você pode se juntar a nós agora nesse momento de oração, e apresentar quem porventura está em condição de enfermo nesse instante, para que o Senhor, que tem o poder de operar maravilhas e milagres, contemple essa pessoa e o cure para a sua glória. Deus poderoso, mais uma vez entramos em tua presença em oração, e agora para colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão enfermas e que estão sendo apresentadas aqui em oração. Que o Senhor contemple cada uma delas, que o Senhor contemple a vida de Edmilson agora. Tu tens o poder, ó Deus, para fazer um milagre na vida dele e curá-lo desta enfermidade que tem atormentado tantas pessoas nesses dias. O nosso desejo e o nosso pedido ao Senhor é que o cure e que o liberte para a tua glória. Nós apresentamos também a nossa vida, diante dela está a tua palavra. Que o Senhor use, que o Senhor instrumentalize o nosso coração, a nossa boca, para que vidas sejam contempladas com esta palavra e sofram as mudanças necessárias para que em todas as coisas o teu nome excelso seja glorificado. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, a partir do verso de número 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra que está diante de nós é dita, é expressa por Jesus. O registro é realizado por João, esse apóstolo que viveu mais tempo do que os demais apóstolos, e esse texto de João foi escrito por volta do ano 70 depois de Cristo. Então você percebe que é um texto que, apesar das palavras que estão explicitadas aqui por João, e certamente foram pregadas em todos os lugares onde se instituía uma comunidade evangélica, ela só é registrada mesmo como um texto escrito nessa época, como disse antes, por volta do ano 70 depois de Cristo, pelo apóstolo João, e em um contexto onde o apóstolo buscava, não, eu diria, defender, mas pelo menos contra-argumentar com algumas teorias, com algumas ideologias, com algumas teologias filosóficas que existiam naquela época. Uma delas, por exemplo, é aceitar a deidade, a divindade de Cristo, de tal modo que a sua humanidade era negada. E o que João vai pregar, não apenas nesta carta que se torna o Evangelho, mas também nas
ele envia a outros ambientes congregacionais, é que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo essa autoridade divina, ele também esteve em condição humana. Então, aceitar a divindade de Cristo não significa negar a sua humanidade. Ele também esteve nesta condição humana. Quando João escreve esse texto aqui, que é uma carta de 21 capítulos, claro que isso foi realizado depois da divisão de capítulos, ele escreve para um grupo de pessoas na cidade de Éfeso e circunvizinho. Ou seja, são pessoas da Grécia. E são pessoas que têm um interesse muito grande pelas ideologias filosóficas. A partir daí, você começa a perceber que, diferentemente do que fazem os demais evangelistas, que registram apenas as palavras de Cristo e que também registram os fatos, os acontecimentos, apenas mostrando, apontando como eles se realizaram, o apóstolo João, ele vai dar também a sua própria opinião. Então, o texto de João não é apenas um texto que apresenta o fato ocorrido, mas é um texto que vai apresentar, de algum modo, uma crítica, ou seja, ele vai dar a sua opinião a respeito da questão. E é exatamente no início da carta do Evangelho, segundo escreveu João, que você começa a perceber o apóstolo apresentando argumentos aqui que não são argumentos simples, são argumentos profundos, são argumentos que correspondem a uma resposta dada a gente que tem uma cabeça bastante profunda. Pessoas que estão alinhadas com as ideias de filosofia daquele tempo. E João vai apresentar o Evangelho respeitando o contexto no qual ele se encontra, respeitando o modo como ele poderia se comunicar com aquelas pessoas. E isso é muito saudável para a gente, porque esse texto vai chegar para a gente mostrando tanta coisa e tanta revelação que os outros textos não apresentaram. Os outros evangelistas não apresentaram tamanha profundidade como João, o apóstolo, acabou apresentando. Tanto é que você vai perceber que muito do que João registrou, você não vai encontrar nas suas referências nos outros textos, dos outros evangelistas. A profundidade de João é uma profundidade muito maior no que diz respeito a essas questões ligadas às ideias, às filosofias e às crenças que existiam entre os gregos naquela época. Tendo dito isso introdutoriamente, nós vamos para o capítulo 3, onde estão grandes revelações, onde João vai apresentar elementos também e momentos da vida de Cristo e palavras ditas por Cristo, de maneira que a nossa compreensão a respeito da grandeza do amor de Deus é revelada de forma profunda. No texto que nós lemos, por exemplo, no verso de número 14, João vai registrar palavras que foram ditas por Jesus, demonstrando um tipo do velho responde ao próprio Cristo, que é o antítipo desse tipo apresentado. Ou seja, existe uma representação no Antigo Testamento e Cristo é aquilo que está sendo representado no Antigo Testamento. Ele está falando sobre uma serpente de bronze que aparece nas mãos de Moisés como um elemento de cura, como a solução de um problema, de uma situação catastrófica que estava acontecendo no Antigo Testamento. E essa serpente representa o próprio Cristo, que, do mesmo modo como essa serpente é levantada no deserto, disse Jesus, o Filho do Homem também será levantado para que todo crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, o que estava acontecendo na situação contextual de Moisés? O povo de Israel, que há algum tempo havia saído do Egito
de uma situação absurda de violência, de escravidão, de maldade por parte dos egípcios. Um povo que estava sofrendo, que havia clamado durante anos a Deus para sair daquela circunstância adversa, recebe o privilégio de sair dali. Só que a grande questão que esse povo não consegue conceber e que muitas vezes nós não concebemos nas nossas próprias realidades, é que toda mudança, ela traz consigo também as suas sequelas, ela traz consigo também as suas responsabilidades, ela traz consigo também as suas perdas, ela traz consigo também as suas abstinências, ela traz consigo situações adversas. E quando o povo começou a passar por essas adversidades, mesmo tendo sido sustentado por Deus, diante de toda a situação e condição que não lhe era favorável, esse povo, quando passava por uma nova situação de perturbação de espírito, ele começa contra Deus e contra Moisés. E não é uma coisa simples, não é apenas uma exigência feita. Não era um protesto com cartazes no meio do deserto. Era uma agressão verbal mesmo contra Moisés e contra Deus. Era uma contrariação de tudo aquilo que Moisés havia pregado, de toda a fé que era necessária para sair de uma situação, de uma condição de escravatura e viver uma realidade de liberdade, e que eles agora estavam negando por causa das adversidades pequenas que enfrentavam na vida e que não podiam nem ser comparadas às adversidades que eles enfrentaram antes estando no deserto. Eles queriam tudo de mão beijada. Querido, toda mudança vai trazer desconforto. Toda mudança vai produzir em você a necessidade de dar energia. Toda mudança demanda coragem, desejo, vontade de transformar as coisas. E o povo queria tudo na maré mansa. E quando não chega, eles começam essas murmurações, que são observações violentas e confrontadoras, como disse antes, a Deus e a Moisés. E como o povo está vivendo uma realidade que é diferente da nossa realidade neotestamentária, ele está vivendo uma realidade muito diferente da graça de Deus, como consequência da murmuração, e como era muito comum naquela época, Deus manda um sacode neles. Deus manda serpentes abrasadoras, são serpentes avermelhadas, serpentes super venenosas, desses desertos africanos que picam a pessoa e em pouco tempo o sangue dessa pessoa coagula. Então o coração para, estoura, o corpo não suporta esse veneno tendo paralisado as principais funções vitais e o ser humano acaba morrendo. E muitas pessoas morreram por conta das mordidas dessas cobras venenosas, dessas serpentes. E o povo tendo recobrado a sua consciência, porque às vezes a consciência de algumas pessoas só é recobrada depois de um susto, corre para Moisés, reconhece o seu mal feito, diz: Moisés, nós temos errado, nós pecamos contra Deus e contra você. Nós somos ingratos. Nós não soubemos reconhecer o que Deus fez em nosso favor, nem o teu esforço para nos livrar do maldito Egito, da maldita escravidão. Então, nós estamos aqui para pedir perdão, ajuda-nos a espantar essas serpentes. O que a gente vai fazer? O que Deus vai fazer? E Deus ouve a voz de Moisés, que se coloca diante dele num clamor e diz: você vai fazer uma serpente de metal moldada com a imagem da serpente que está matando o povo, e vai colocá-la numa haste e vai levantá-la no deserto. Todo aquele que for mordido
mordido, que for picado pela serpente, deverá ir até a serpente de metal, olhar para ela, e ao olhar para a serpente, imediatamente essa pessoa será curada. E era exatamente o que estava acontecendo. As pessoas que estavam sendo afetadas pelo veneno da serpente corriam até a serpente de metal levantada no deserto, e lá elas recebiam a cura. Jesus disse, desse mesmo jeito, do mesmo modo como Moisés levantou uma serpente em um lugar árido, em uma situação desértica, o Filho do Homem também será levantado. Da mesma forma como as pessoas afetadas pelo veneno da peçonha mortal daquela serpente abrasadora, quando olhavam para a serpente de metal eram curadas, todo aquele que olhar para o Filho do Homem levantado também receberá a sua própria cura. Então Jesus utiliza-se desse tipo neotestamentário, véu testamentário, para apresentar um movimento de Deus em graça para curar o pecado do povo, o povo que está em uma situação de perdição. Quando os gregos leem esse texto, quando ouvem essas palavras ditas por João, a atenção a respeito é imediata. Até mesmo por conta de todas as coisas que eles já liam e já ouviam a respeito desses movimentos divinos em direção do homem. E João estava apresentando aqui o verdadeiro Deus e o verdadeiro Filho de Deus se movimentando na direção do homem para fazer com que o homem, em situação miserável de pecado e de perdição, recebesse a cura absoluta para que a sua vida fosse transformada não apenas na existência humana na terra, mas sobretudo na eternidade. Receber a vida eterna, estar com o Senhor para sempre. Aqui está o grande pagamento do esforço humano para viver uma vida que agrade à vontade de Deus. Quando Jesus disse, o Filho do Homem precisa ser levantado, e o Filho do Homem depois em João capítulo 12, ele vai dizer, será levantado entre os céus e a terra, e ele está a mesma expressão, levantado, significa que ele estará em uma posição acima dos demais homens, para que todos ao olhar para ele naquela posição possam enxergá-lo. É uma movimentação de Jesus para chamar a atenção de todos aqueles que precisam da graça de Deus. Então o jeito de Deus chamar a tua atenção, o jeito de Deus chamar a atenção da humanidade é levantando ao seu próprio Filho. Quando Jesus se levanta no alto da cruz, não no deserto exatamente, onde os homens hebreus estavam sendo mortos, mas no Calvário, do lado de fora de Jerusalém também, do lado de fora da religiosidade, do lado de fora das manipulações que eles sofriam por parte dos fariseus, do lado de fora de um outro Egito, que não é o Egito do Antigo Testamento, mas o Egito do Novo Testamento, que não tem Faraó como o seu guia, como o seu imperador, mas tem os líderes religiosos como seus manipuladores. Jesus está dizendo, olhe para mim, porque você olhando para mim, você é curado de todo e qualquer veneno. É por isso que no sermão em que Mateus registra os que estão cansados e sobrecarregados, você que está cansado de viver essa vida aí submetida aos desejos particulares dos fariseus, que ficam dizendo, vai para lá, vem para cá, faça isso, não faça aquilo, sai daí. E receba sobre você o meu jugo e o meu fardo, que são leve e suave. Vocês ficam vivendo uma vida submetida a esse espírito de religiosidade, de manipulação humana,
que não dão a vida eterna e que só fazem diminuir o prazer que você tem pela existência humana, quando eu estou aqui chamando a tua atenção, então vinde a mim. Era o que Jesus estava dizendo. Quando o Filho do Homem for levantado, ele vai chamar a atenção para ele. Quando ele chama a atenção para ele, quando os olhos se voltam para ele, então existe salvação, existe graça de Deus, Deus se movimentando em favor de nós. Eu acho isso uma coisa extraordinariamente linda. E quando penso no movimento de Deus para chamar a atenção do homem para ele, eu me lembro do que o próprio João registra no capítulo 8 do Evangelho. A história da mulher que foi pega em pleno ato de adultério e que foi levada exposta, nua, até um espaço no interior do templo, onde Jesus estava juntamente com alguns discípulos e uma multidão olhando para aquela mulher exposta, e os religiosos já prontos, já tinham condenado aquela mulher na sua mentalidade espiritual, religiosa, de juízo miserável, então já estavam prontos para condená-la à morte ou executá-la, porque a condenação no coração deles já existia. E eles levaram já com pedras nas mãos até Jesus aquela mulher, e eles fizeram a pergunta: você concorda com Moisés quando ele diz que alguém pego numa situação como essa deve ser apedrejado? E o que Jesus faz? Jesus se movimenta de um modo que todos percebem que não há ninguém maior nem melhor do que o outro. Um jeito que todos percebem que o pecado é uma condição de todos os homens, de todos os seres humanos. Alguns simplesmente se permitem ser levados por essa enxurrada de pecado e vivem sua vida banalmente. Outros vão se negando o tempo inteiro, apesar de vez em quando cair também na tentação. Nos mostra naquela situação o que às vezes a gente tem lutado para mostrar em nossos dias, que pensam ter mais força do que as mulheres, libertam os opressores, libertam os pecadores, porque aquela mulher não estava se prostituindo ou adulterando sozinha. Onde é que está o homem que também foi pego em pleno ato de adultério? Porque somente uma mulher foi carregada até aquela situação de juízo e de apedrejamento. Por causa de um machismo religioso, imperador, absurdo, que olha para um outro ser, achando que o outro ser é inferior a si e que ele é superior a outro ser. Ninguém no mundo pode se encontrar ou se achar nessa condição de pensar que é superior a ninguém. Diante da graça de Deus, não existe acepção de pessoas. Porque homem e mulher são iguais diante da presença dele. Então, quando Jesus se movimenta naquele dia, primeiro ele vai para baixo, ele vai para o chão para escrever, e todos olham para ele. Os olhares que antes estavam depositados apenas naquela mulher, agora estão depositados nos movimentos que Jesus faz. Ele se levanta. E quando ele se levanta, os olhares também se voltam para ele, porque todos esperam uma resposta de Jesus. Que resposta ele dará? Será que ele vai autenticar o machismo religioso? Será que ele vai autenticar a legalização da morte violenta de uma mulher? Será que ele vai dizer pode apedrejar? Ao contrário disso, Jesus olha para cada um deles e diz: se alguém entre vocês não tiver pecado, se tiver alguém entre vocês diferente desta mulher, que seja o primeiro a atirar a pedra. E o que é que eles fazem?
cada um, do mais velho até o mais novo, quando começam a pensar na sua própria vida, quando olham para o espelho e deixam de olhar a vida alheia, quando vão se reparar e deixam de reparar o que está acontecendo com outra pessoa, quando seus dedos param de apontar para os outros e passam a apontar para si próprios, eles começam a perceber o tamanho da sua hipocrisia. Hipócritas, violentos espirituais, gente sem misericórdia, que está esperando alguém falhar na vida para poder violentar e dizer que foi Deus que mandou e que essa era a vontade de Deus. Pessoas sem misericórdia, sem coração, gente que parece que não conheceu a palavra de Deus, nem a graça de Deus em tempo algum, que apenas quer ver alguém em situação de erro, para poder matar imediatamente e sair com a consciência limpa, porque matei em nome de Deus. Foi Deus quem autenticou a minha violência espiritual. Jesus não fez, e Jesus não faz isso. Jesus não autentica a violência contra mulheres. Jesus não autentica a violência contra ninguém, contra diferentes, contra qualquer tipo de pessoa que você acha que é inferior a você. Jesus não autentica apedrejamentos espirituais, apedrejamentos existenciais, apedrejamentos literais, nem apedrejamentos psicológicos, como muito tem feito nesse tempo, que esperam pessoas, de algum modo, na consciência deles, falharem para poder apedrejar. E a gente tem visto nos nossos dias tanto apedrejamento injusto contra pessoas de bem, contra pessoas sinceras, mas em nome de um partido político, gente, em nome de uma ideologia, as pessoas simplesmente olham para as outras em nome de time, em nome de uma denominação evangélica, que acha que está em condição de superioridade a outras pessoas, condenam, as pessoas matam. Quando Jesus se movimenta, quando ele desce para poder escrever na terra, quando ele se levanta para dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, ele está se movimentando, chamando a atenção para que todos possam olhar para eles, e ao olhar para eles, olhem para si também. Ao olhar para ele, olhem para a graça de Deus. Ao olhar para ele, olhem para a cura. Não é só a cura do pecado, não é só a cura do erro, mas é a cura dessa religiosidade violenta também. Olha para Jesus. Para de tentar buscar na lei de Moisés justificativa para a tua violência espiritual. Para com isso. A graça de Deus está dando a oportunidade de trocar de coração de pedra para um coração de carne. De coração de pedra para um coração cheio de misericórdia. De um coração violento para um coração sensível. De um coração que condena para um coração que dá uma nova chance. De um coração que espanca para um coração que perdoa. É isso que o movimento da graça de Deus produz. Quando Jesus se levanta, assim como a serpente foi levantada em tempos remotos, ele está chamando a atenção para si, para que haja da graça de Deus, os olhares se voltem para ele e haja perdão, haja misericórdia, haja amor. Quando estou para aquela mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu não te condeno. Vai, mas transforme a tua vida, muda de vida. Viva uma vida de dignidade. Viva uma vida diferente dessa vida a qual você se submeteu, não se sabe por quê. Transforme a tua existência. Tente fazer com que esse teu estigma de pecadora seja
de algum modo eliminado, pelo menos do teu próprio modo de ver a tua vida. Vá viver uma vida diferente. Vá buscar fidelidade. Vá transformar a tua família. Vá buscar alguma coisa que de alguma forma mude o teu comportamento. Saia dos teus fetiches, saia das tuas paixões, saia da tua carnalidade e vá viver uma espiritualidade, uma vida tranquila, uma vida leve, uma vida santa diante da presença de Deus. Vai e não peques mais. O movimento da graça de Deus é um movimento que cura do pecado. E é um movimento que cura da religiosidade violenta, desenfreada, que deseja o mal. Eu não vou nem falar sobre o segundo verso que nós lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira por causa do nosso tempo. Eu acho que eu me empolguei um pouco nesse primeiro verso, mas eu sei que valeu a pena. Que o Senhor nos ajude e que a gente possa acompanhar com os olhos espirituais esse movimento da graça de Deus. Porque quando Cristo é levantado no alto de uma cruz, ele está chamando a atenção da humanidade. Deus que a amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que acreditasse em suas palavras, que caminhasse segundo os seus princípios e segundo o seu amor, não fosse vítima do perecimento, mas alcançasse o amor de Deus na vida eterna. Isso é o que nós temos alcançado do Senhor. Eu gostaria de orar com você nesse instante. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. E o nosso coração está cheio de louvores ao teu nome, de gratidão. Porque sabemos que todo o movimento do Senhor na terra é para chamar a nossa atenção. Ô Senhor, os nossos olhos te acompanham, os nossos olhos te contemplam, acham em todos os lugares onde o Senhor está caminhando, para que graça, perdão, cura, misericórdia divinos alcancem a nossa pobre e miserável vida e nos ache com vida eterna. Por isso nós somos gratos a Deus, louvamos o teu nome e pedimos que nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos partir para esse segundo instante da nossa reunião cultural de hoje, que é o momento da ceia. E se você teve a oportunidade de comprar os elementos da ceia, e você tem em suas mãos agora o pão, que Jesus próprio afirma, esse é o meu corpo, um elemento material, que é símbolo do corpo do Senhor Jesus, que é partido em nosso favor. Isso é mais um movimento da graça de Deus para despertar o nosso olhar para o seu amor. Então, se você tem nas suas mãos esse elemento, por favor, vamos orar juntos. Vem cá, bebê. Não? Já trocou de roupa? Então, nós vamos orar juntos nesse instante e agradecer ao nosso Deus por esse pão que está diante de nós e, como já disse, Jesus afirmou, é o seu próprio corpo. Graças a Deus poderoso por esse elemento que é o pão, que é o teu corpo, que é o véu rasgado, que é o nosso acesso à eternidade, à intimidade e a esse relacionamento próximo com o Pai. Nós te louvamos e pedimos que abençoe esse elemento para que nós possamos nos alimentar dele e com isso glorificar o teu nome. Amém. Jesus disse, isto é o meu corpo que é partido por vós. Todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, em memória do sacrifício,
do amor, da grandeza de Jesus, em se deixar ir à cruz e morrer em nosso lugar. Comamos todos deste pão. Aleluia. Somos gratos, Pai. Nós rendemos o nosso louvor ao Teu nome. Sufrunreisen do weekend churba. With sin Friday hae. Ganta na uga na sit friend barai edido bum. Daladano freaks in do ahasin. Isa nadabais wukan chas. Hanshandaralawizmi. Gandurila ochamabais. Rujambauegesinvina. Ao nome do Senhor, seja toda a gratidão. Se você tem o vinho nas suas mãos, aproprie-se do cálice nesse instante. Jesus disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória ao sangue de Jesus, que purifica de todo o pecado, bebamos todos deste cálice. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Agradecemos mais uma vez. Aleluia. Nós rendemos a nossa gratidão ao Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa todos nós, todos os Teus filhos que estão fazendo parte desta comunhão. Xaralavana, Uismana, Laes. E essa comunhão seja verdadeira e poderosa entre nós. Aleluia. Que Teu nome seja glorificado, Senhor. Que Teu nome seja exaltado. É a nossa oração totalmente grata em Cristo Jesus. Amém. Gente, estamos encerrando a nossa reunião de hoje. Mas como eu disse no início, não sei se outras pessoas chegaram, esse mês de novembro, se Deus quiser, as obras do nosso novo espaço de culto está se concluindo, a ponto de, no início de dezembro, querendo o Senhor, a gente comece as nossas reuniões presenciais, claro, com a aprovação de todos os nossos irmãos e dos pastores da nossa igreja, e tomando todos os cuidados necessários para que a gente não crie problema para a gente mesmo, tá certo? Deus quiser, em dezembro a gente vai retomar essa nossa vida um pouco mais próxima, mesmo ainda não podendo se tocar como a gente gostaria, tá bom? Terça-feira nós teremos o nosso programa Paz no Lar aqui às 20 horas, por meio das nossas redes sociais. Na quarta, às 15 horas, pastora Hilde Ribeiro estará aqui também com uma convidada especial, louvando a Deus, pregando a palavra do Senhor. Na quinta-feira à noite, a gente também volta com a nossa reunião. E no domingo, o pastor Wagner Watts, pastor Watts, estará trazendo a nossa escola bíblica dominical. E esse mês, um tema maravilhoso, interessantíssimo, que é o livro de Jó. E à noite, às 19 horas, mais uma vez, se Deus quiser, a gente se encontra por aqui, tá bom? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com a tua vida e com a tua família. E você diz amém. Tenham todos uma ótima semana, que Deus te abençoe profundamente o teu coração, a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.